sobre o sono, né? Você sente muito sono? Você tem boa qualidade do sono ou você dorme poucas horas por dia? A qualidade do sono e a qualidade de vida é o tema da nossa entrevista com a doutora Daniele Clímaco, pneumologista e especialista em sono, vice-presidente da Regional Pernambuco da Associação Brasileira de Sono e membro do Departamento de Sono da Sociedade Brasileira de Pneumologia. E ela também é médica do ambulatório do Hospital Santa Maria. Doutora Daniela, é um prazer voltar a falar com a senhora aqui no programa. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui, gerando aí conhecimento, informação. Obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos, doutora. O sono. Sono é uma coisa bastante interessante, que a gente não consegue viver sem dormir. Por que dormimos, doutora? Por que a gente não consegue viver sem dormir? Não, o sono é essencial. Você não vai produzir bem, não vai raciocinar, ter as suas funções executivas, seu planejamento, criatividade. Você pode perceber que estão altamente prejudicados quando você tem noites mal dormidas. Então, assim, sono não é uma opção, o sono é essencial à sua vida. Fomos criados para ter esse ciclo sono-vigília. E por que isso? Porque a gente tem um circuito neuronal aqui que precisa se restabelecer durante o sono, e não só isso, mas praticamente todas as nossas funções orgânicas, desde hormônios, a restabelecimento de células de defesa, ou seja, se você quer evitar adoecimentos, durma, porque nesse processo do dormir, todos os nossos sistemas, inclusive o cardiovascular, a pressão arterial, tudo isso é como se tivesse um boot, vai resetar para que a gente se reajuste para a nova vigília. Então, um conhecimento bem importante, né? Por exemplo, memória. Quem quer preservar a sua memória é conhecido já, comprovado pela ciência, que no dormir você tem uma limpeza neuronal. Aqui a gente está conversando, produzindo assim, conhecimento, pensando, e esse pensar, ele produz substâncias metabólicas que potencialmente lesam a nossa célula neuronal. E na hora que a gente dorme, é como se tivesse uma lavagem mesmo, nesse que a gente chama nesse interstício cerebral, ou seja, nesse tecido, retirando essas substâncias que são produzidas pelo próprio metabolismo nosso. Então, vou finalizar essa parte dizendo que o sono não é um momento de quietude, onde nada acontece, muito pelo contrário. Respeite seu horário de dormir, porque nesse momento tem um monte de coisa que só acontece quando você dorme. Doutora, e quando a gente não dorme bem, a gente percebe isso no dia a dia. Vai desde o olho que fica com aquilo que a gente chama de olheiras, o humor, às vezes a pessoa que não dorme bem fica mal-humorada, ou seja, o rendimento cai abruptamente, não é? A qualidade do sono. Por que dormir bem é importante, doutora? Então, a gente percebe claramente as consequências no dia seguinte, quando a gente não dorme bem. E quando você não dorme bem de forma continuada, ou seja, você pode ter uma coisa chamada síndrome do sono insuficiente. Então, você, de forma repetida, dorme menos horas do que você necessita. Isso altera humor, bem-estar, um dos pontos. Então, a gente conhece já que para a saúde mental, emocional, o sono é essencial, essencial. Então, se alguém está aí com o humor alterado, por conta desses neurotransmissores que produzidos, né, são neurotransmissores do bem-estar, da gente se sentir bem, às vezes você não sabe por que não está bem e não entende que você às vezes só precisa dormir e descansar. Uhum. Não sei se vocês já ouviram, por exemplo, falar da síndrome do burnout, né, que tem a ver com trabalho extenuante e a falta de administração do estresse relacionado ao trabalho. Uma das causas é o chamado burnout ou esgotamento, né, em relação às atividades de trabalho. Uma das causas é que hoje está se dormindo menos. Uhum. A quantidade de sono está menor. Então, um preventivo é que você preserve
tanto a quantidade quanto a qualidade de seu sono. Aham. Aí eu vou pegar um gancho, né, Sim. para falar de algo muito comum, que é a apneia do sono. Ah, Então, assim, ó, roncar não é normal, tá, pessoal? Roncar não é normal. Aí, às vezes, a confusão que há. Ah, fulano dorme tanto que ronca. ah. Pelo contrário, esse ronco, ele interrompe várias vezes o sono dessa pessoa. É um sono de qualidade ruim, fragmentado, partido. E Isso. como ele não dorme bem à noite, acaba sendo uma pessoa muito sonolenta durante o dia. Ah. Então, isso chama apneia obstrutiva do sono. E roncar não é Tem normal. tratamento, doutor? Pode atingir até criança. Tem, então dependendo de cada indivíduo vai ser avaliado individualmente, claro. A criança, por exemplo, ela é muito frequente que ela tenha aumento de adenoide e amígdalas. Ah. Então isso dá chama apneia obstrutiva, porque tem obstrução mecânica aí. Ou seja, amígdala aumentada, adenoide, rinite, nariz congestionado, tudo isso, assim, a via aérea ruim de respirar interfere no sono. Só que quando vai chegando mais para a fase adulta, um dos motivos que interfere muito e causa também a apneia do sono é o ganho de peso. Sim. Então, a obesidade, o estar acima do peso, faz acumular gordura aqui em volta dessa via aérea superior e a pessoa passa a ter esse ronco, essas paradas respiratórias à noite. Isso não é normal. Aí, sabe o que acontece? Sim. Não dorme bem e durante o dia, geralmente, essas pessoas são sonolentas, podem ser muito sonolentas, inclusive até dormir dirigindo, o que é um perigo. São pessoas que têm o humor alterado, não têm paciência, a criatividade é reduzida, no trabalho não rende. Por quê? Lembra que a gente falou no começo que o sono é essencial para a gente ter saúde mental, raciocínio lógico, para ter o cérebro refeito, né, para a vigília. Então, é extremamente importante que você tenha diagnóstico. E o diagnóstico hoje está muito simples. Aquele exame do sono, hoje que não precisa nem dormir mais, casos e casos, né? A gente é avaliado cada caso. Tem exame que dorme no laboratório de sono, chamado polissonografia. Mas para investigar apneia, distúrbio respiratório do sono, que é esse ronco, tem exame que pode ser feito na casa da pessoa, que é chamada polissonografia domiciliar. Agora, doutora... Então, hoje... Pode perguntar. Desculpa interromper a senhora. Eu ia falando o seguinte, eu já ouvi muitas pessoas, principalmente na terceira idade, já ouvi jovens também, mas muitas pessoas, quando vai ficando mais velho, vai dizendo que perde o sono. Pessoas que dormem 2, 3 horas por dia, né? E não conseguem dormir mais. Por que isso acontece? Então, é conhecido assim, com a idade, geralmente o idoso ele começa a ter algumas dificuldades para dormir. Tem a ver com o envelhecimento, sim, mas também com algumas situações que envolvem e que a gente pode promover um envelhecimento mais saudável. A gente não vai dizer, então, vai dormir mal, é próprio do idoso e deixa quieto. De jeito nenhum. Porque com a idade podem surgir algumas outras situações que a gente precisa ver com calma. Uma delas é a própria apneia do sono, porque a musculatura já não é a mesma. Então, pode ter um tônus muscular reduzido, ter apneia do sono no idoso, e aí a gente trata e ele pode dormir melhor. Então, só para não ficar a ideia, não, o idoso dorme mal e pronto, de jeito nenhum. Fora algumas outras situações que a gente precisa ver, como esquecimento, né? Aumenta aí a chance de ter quadros de demência, a gente tem que preservar o sono desse paciente idoso. Além disso, outras situações neurodegenerativas, né? Parkinson, algumas outras patologias que precisam de diagnóstico. Então, se você não está dormindo bem, veja, não dormir bem requer uma avaliação médica. Não entenda como isso ser normal, de idade, de jeito nenhum. Né? Então, a gente sabe que o envelhecimento saudável requer uma alimentação apropriada, requer uma manutenção de atividade física. A atividade física, e principalmente uma atividade física um pouco aeróbica, ou seja, que você caminhe mais rápido, uma corridinha, uma natação, isso favorece sono, favorece, né,
o seu funcionamento cerebral. É muito importante alimentação e atividade física. Muito bem. Nós temos até outras perguntas aqui. Só essa aqui, a rinite. O nariz que fica congestionado altera a qualidade do sono? Pressão alta também altera, doutora? Sim, olha só. 30% de pessoas que têm apneia do sono têm pressão alta. Então, se você tem pressão alta e também está acima do peso, tem ronca, para de respirar, veja que a apneia do sono pode ter uma relação muito íntima com pressão alta. Por quê? Porque o sono normal regula a pressão arterial. Se você tem esforço para respirar por apneia ou mesmo por insônia, isso tem ligação com aumento de pressão arterial. Então, é mandatório você saber se tem ou não apneia do sono, se você é hipertenso, se você toma remédio para pressão, certo? Uhum. Uma outra coisa que eu sempre digo assim, respire leve e durma bem. Respire leve e durma bem. Por quê? Porque nariz congestionado ou quem tem doença respiratória, como asma, chiado no peito, dificuldade para respirar, isso vai fazer você fragmentar o sono. Uhum. Por quê? Porque na hora que a gente dorme, a gente tem que respirar e dormir ao mesmo tempo. Você não pode fazer uma coisa ou outra. Então, na hora que você está dormindo, se a sua respiração é ruidosa, o nariz é congestionado, fechado, isso vai fazer você acordar, despertar, para poder respirar. Então, ou seja, nariz entupido não é normal, tá? Cansaço, chiar o peito não é normal. Precisa respirar leve, normal, para poder dormir ao mesmo tempo. São duas situações que devem acontecer de forma harmônica. Muito bem. Para finalizar, uma pergunta do ouvinte que chega aqui. Ele dorme pouco, mas dorme fragmentado, por exemplo. Dorme durante a noite pouco, aí durante o dia fica tirando cochilos. Isso compensa a noite mal dormida ou nada substitui a noite bem dormida, doutora? Não, isso não é bom. Isso não é bom. A gente precisa de tempo, de ritmicidade. Você já ouviu falar que a gente tem umas fases do sono, né? Tem aquele sono mais superficial, o sono de ondas lentas, o sono REM. Então, a gente precisa de um tempo para que essas fases de sono aconteçam, para que todo esse processo de limpeza neuronal, de organização do seu metabolismo cardiovascular, hormônios, células de defesa. Então, você dorme muito fragmentado dia e noite, certamente você também tem sua produtividade alterada. Uhum. Produtividade, humor, tudo. Nós fomos feitos para ter uma ciclagem. Sono, vigília, claro, escuro. Então, essa questão da luminosidade, lua e sol, isso tudo tem interferência com o nosso ritmo e o nosso bem-estar, saúde mental e física. Isso não isso é para alguns raros, viu? Assim, Cristiano Ronaldo, grande superatleta, eles fazem os sonos, mas aí são os fora da curva, né? Os superatletas. A gente tem que seguir o nosso ritmo, né? Porque esse assunto é bastante amplo e a gente vai falando e vai perguntando. Por exemplo, quem tem diabetes sente sono constante. Isso aí está relacionado à doença, doutora? Na verdade, o diabetes, você tem que ver umas outras condições clínicas, né? Tá acima do peso? Será que você tem apneia do sono? A gente sabe que a apneia do sono, ela altera a sensibilidade à insulina. Então, muitas vezes você está tomando remédio para o diabetes, mas você não está tratando outras condições clínicas. Então, se você está com sonolência excessiva, tem algumas coisas que você precisa ver em relação ao seu metabolismo. Um deles é o sono, saber se o teu sono está de qualidade. Outra coisa é a sua própria alimentação. A gente sabe que tem determinado tipo de nutrição, de alimentos que vão te deixar mais sonolentos do que outros. E se a sua vida, se você tem movimento nela, né? A atividade física é essencial para isso. Então, o sedentarismo vai puxar você para ficar mais no sofá, né? Então, assim, é interessante que se você sente sonolência, essa é uma queixa clínica que tem que levar você a uma consulta médica especializada. Doutora Daniela, infelizmente nosso tempo acabou, esse tema é muito amplo, eu vou convidar já a senhora para vir aqui mais vezes falar sobre isso. Mas quem acompanhou a gente agora, ficou interessado,
se identificou com algum desses problemas e quer iniciar um tratamento, aqui em Vitória a senhora atende no Hospital Santa Maria, não é isso? Isso, eu estou indo aos consultórios, naquela área dos consultórios do Hospital Santa Maria. Então, atendo em Recife, também na Clínica Respirar, e aí querendo contribuir aí com a saúde de Vitória. Então, quem precisar, pode buscar lá, viu? Com o maior prazer. Qual a rede social da doutora? @doutora.daniele, com 2 L's, Climaco. Com um acento no I, né? Não, aí é doutora.daniele Climaco. Aí vai estar sem acento lá. É verdade, porque na rede social tem algumas informações lá bem legais. Bem interessante, né, doutora? Científicas, aí pode consultar lá. Que coisa boa. Muito obrigado pela participação. Um ótimo dia para a senhora, tá bom? Tá, bom dia, obrigada a todos. Um abraço, doutora Daniele Climaco.